sobrancelha. Bom dia. Então, hoje é dia 11 de março de 2023 e acabamos de participar do Psicodrama Público Online, dirigido pelo Nori Cepeda, e o tema era Cadê o Lúdico? O Nori é psicólogo, psicodramatista, e justamente por ser psicodramatista, ele se interessou por teatro e também é ator profissional, né? E estuda, tem muito estudo a respeito dos jogos dramáticos. E, especialmente nessa época de pandemia, ele conseguiu desenvolver os jogos dramáticos online. Então, foi uma grande experiência para a gente. Como é que faz essa adaptação dos jogos dramáticos, que normalmente se acontecem num espaço concreto, dramático, no palco, e de repente o palco vira um online, né? E como é que cuidados a gente toma, que coisas a gente precisa fazer. Então, para hoje, então, tivemos 17 participantes nesse grupo online e pessoas de vários lugares, né? Teve gente de São Paulo, muita gente, Rio de Janeiro, Salvador, a Cássia, que veio da Itália, enfim, que veio, parece que você viajou para cá, né, Cássia? Mas tudo bem. Enfim, e foi um grande prazer estar aqui com todo mundo. Eu sou do grupo, eu sou a Xê, Lúcia Helena Nilson, do grupo de coordenação do Psicodrama Online. Junto aqui está o João também, que é da mesma equipe. Tá? Então, nesse momento, eu vou pedir para cada um falar uns minutinhos sobre o que aconteceu, sobre como vivenciou esse jogo dramático, esse grande jogo dramático, né, que teve várias fases, e aí o Nuri vai explicar um pouquinho melhor como foi isso, né? E o que sentiu, como se sentiu afetado, como a Isabel já disse antes, tá bom? Então, vamos lá. Cássia, como foi para você fazer esse trabalho? Bom dia para todos. Muito obrigada por estar aqui de novo. Foi um prazer participar do Vamos Juntos Buscar o Lúdico, né? Conduzido pelo psicodramatista Nori, e tendo também a Cher, o João Meirelles e a nossa querida Isabel. Eu gostei muito desse tema, porque aqui na Itália, agora não por causa da pandemia, mas trabalhei muito como animadora de festas e criei um personagem que se chama a Palhaça Batatinha, porque todas as crianças gostam de batatinha. O que eu senti muito do Nuri, ele colocou nós no palco, né? Como diz a música de Gilberto Gil, subo nesse palco, minha alma cheira tal. Depois ele faz uma viagem com a gente na expressão corporal, quando nós interpretamos a raiz de uma árvore, né? Aí me vem a música de Roberto Carlos, por isso essa força me leva a cantar. Depois ele faz a questão importante que a respiração é fonte da vida. E no Brasil fazia Tai Chi em São Paulo, e realmente a respiração nos reconecta com nós mesmos, tornando na parte da nossa essência. E a caixa de mágica, né, de tantos exercícios que ele deu, eu tirei muitas palavras que no grupo não deu para falar, porque éramos em 17, aí eu tirei palavras como balde, gente chata, gente fria e saudades do meu Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada, Cássia. Bem legal isso que você colocou. E agora, Isabel, você falou que você se sentiu afetada, né? O que te afetou nesse trabalho? Então, eu trabalho com jovens, né? E também trabalho com capacitação de adultos. Eu acho que uma coisa que me tocou muito nesse trabalho foi a questão da reconexão mesmo, né? De se conectar. O nosso dia a dia, e a minha história começa com uma compra no supermercado e os preços altos, enfim, eu acho que nos traz uma dureza, né? Uma rigidez nas ações, e
e ter vivenciado esse momento, né, de acolhimento. Eu acho que antes do aquecimento teve um acolhimento muito gostoso, né? Teve um momento do cafezinho que a gente chegou, que a gente foi se cumprimentando. Então, foi muito importante, assim. E é importante, Nori, porque para mim, assim, é bem desafiador. Eu acho que a palavra é desafio. Como a gente foi fazendo... Eu terminei uma especialização de dinâmica dos grupos, né? E veio a pandemia. E junto com a pandemia veio uma carga muito forte, assim, de, poxa vida, né? Era no momento que eu queria colocar em prática as brincadeiras, os jogos, as dinâmicas, né? As relações ali, e vem a pandemia e a gente se vê obrigado a trabalhar nesse formato online. E aí, quando o Xê me convidou, eu perguntei, é presencial? Ela disse, não, é online. E eu acho que você não deixou nada a desejar, assim, né? A gente conseguiu vivenciar a partir da telinha, com o seu comando, com a sua direção, assim, essa espontaneidade que Moreno prega tanto, né? Então, para mim foi muito importante. E eu acho que a gente vai dizendo isso para, assim, o desafio da desconstrução também, né? É importante presencial, acho que nada tira esse contato entre as pessoas, esse humano, né? Esse aconchego, essa coisa do cheiro, dos encontros, mas também existe essa possibilidade de fazer, né, de uma forma muito positiva e muito profissional e leve ao mesmo tempo, online. Então, acho que foi isso, assim, para mim, por isso que eu digo, né, me senti afetada, porque eu saio gostando de ter estado, né? E gostei das pessoas, assim, né? A Cássia disse que tirou lá da caixa as pessoas chatas, e foi o exercício que eu tive mais dificuldade, porque me veio feijão mágico e eu não conseguia falar feijão mágico, rápido, e eu fiquei centrada nessa história do feijão mágico, assim. Então, também interessante, né? Depois a reflexão da participante do grupo, em dizer da coisa do inconsciente, né? E acho que feijão mágico, lúdico, então, que é algo que não parou, não acabou ali, não foi estático, a gente continua, né? De contínuo mesmo. Obrigada, João. Obrigada, Nori, obrigada, Rafa, obrigada, Fê. E aí, João, para você, o que mais chamou atenção no trabalho do Nori? Para mim, eu agradeço o Nori porque ele me reportou a um sentimento lúdico, porque na caixa para tirar, eu nunca joguei fora tanta porcaria que eu imaginava dentro de mim. Assim, era impressionante, porque vinha as palavras que vinham espontâneo, era só merda, era só problema, era só coisa. Então, eu acho que a gente não consegue chegar no lúdico se a gente não consegue jogar fora toda as porcarias que a gente cria na cabeça e que tem na cabeça, as preocupações. Então, eu agradeço, do ponto de vista do que me foi útil, também foi a possibilidade de me ver aliviado no final e fazendo uma viagem atemporal, porque veio as cenas que me vieram e que depois a gente teve a felicidade de poder dramatizar e jogar no palco dramático, foi muito gostoso e tinha uma homogeneidade no subgrupo da gente que foi muito rápido e gostoso se desenvolver de uma maneira criativa. Então, aí me traz essa questão que a criatividade tem que brotar, é uma coisa que vem de dentro dessa árvore criativa que somos, né? E não é uma coisa que a gente tem que buscar através da nossa razão, né? E muitas vezes a gente quer ser engraçado e tentando controlar a situação. E a ludicidade vem através da sem-vergonhice, do fazer arte, né? E geralmente nós fomos assim reprimidos para não fazer arte. Não faça arte, menino, né? E é o que nós temos que fazer, arte, cada vez mais, criativo, para sair desse buraco do medo, né? Essa coisa repressora que vai contraindo a gente, contraindo o corpo da gente, né? Então, parabéns, Nori, assim, por poder
para poder desconstruir, sabe, todas essas couraças que nos reprimem e dar a oportunidade da gente ver, descobrir, aflorar o fruto da criatividade e da ação, né, do movimento, né? Porque não existe criação sem movimento. Criação sem movimento é masturbação, que é gostoso também, mas que, de repente, entendeu? Mas a presença do outro, a presença da ação comunitária, revolucionária, isso que eu acho que é fundamental e que o psicodrama traz isso, né? Então, eu acho que era isso que eu queria falar e comentar. Obrigada, João. Nori, o João falou um pouco da criatividade espontânea e coletiva, co-criada. Isso exigiu um caminho, né, para se chegar, não se chega assim, né? Não. E aí você poderia falar um pouquinho sobre esse caminho? Isso, né? E muito legal, porque, primeiro, assim, nossa, estou gratificado com o que vocês falaram, e identifiquei muito, vocês falaram coisas muito importantes, de muita valia para o nosso momento, para a nossa vida, né? E tem um caminho, sim, que até o Moreno nos ensinou, né? Começa-se pelo aquecimento, né? Ou seja, o Moreno, ele falava assim, olha, eu gosto muito dessa imagem, né? Ele falava assim, você quer chegar no topo da montanha, só que você vai ter que tomar a atitude de subir. E conforme você vai caminhando e subindo, né? E o andar apareceu numa das cenas, né? O caminhar, você vai respirando, movimentando o seu corpo, você vai ativando a sua energia, você vai se aquecendo, né? E ao chegar no topo, você está em outro estado, o estado da espontaneidade, né? Que é um estado onde você está com todos os recursos pessoais ativados, né? Tua percepção, teu raciocínio, você localiza bem os seus sentimentos, você expressa com clareza, enfim, né? A tua comunicação também é melhor, a tua audição é melhor, a tua percepção é melhor, enfim, é um estado de espontaneidade onde a gente está com uma prontidão e num estado de produtividade, né? E então, mas para isso a gente tem que galgar a montanha, né? Tem que subir a montanha, ou seja, temos que nos aquecer e individualmente, e quando é um grupo, também o grupo precisa ser aquecido pelo coordenador, pelo diretor, né? E esse aquecimento, como Moisés Aguiar sempre frisou, tem que levar em consideração 3 grandes elementos: o corpo, o espaço, o ambiente, né? O nosso é o espaço virtual, como a Isabel falou, a Cássia, né? É possível no espaço virtual, né? O psicodrama é potente no virtual também, né? E o terceiro elemento, então, corpo, espaço, o terceiro, grupo. É preciso facilitar, no início do encontro, no início da atividade, facilitar a criação de uma sintonia grupal. Nem precisa, assim, precisa estar super integrado, não. Lógico que a integração é um dos objetivos, né? Que o grupo fique mais próximo, ganhando intimidade, mais à vontade, né? Mas o mais importante para o início é que as pessoas criem uma sintonia entre elas, né? Então, Moisés frisava sintonia grupal, ele chamava até de grupalidade. Com essa sintonia que é uma conexão, né? Uma conexão grupal mínima, aí o grupo tem sustentação para caminhar juntos e galgar, e continuar galgando a montanha. Né? Então, o aquecimento é fundamental. O aquecimento, como vários psicodramatistas teóricos, e o Moreno, né, nos falam, é no aquecimento que a gente ativa e mobiliza a nossa espontaneidade, né? E a espontaneidade tem que cada um ativar a sua, mesmo num grupo, né? Para quê? Para que possa favorecer o encontro entre as pessoas e elas possam co-criar. Porém, é um encontro, como Moisés falava, está nos livros dele,
um encontro de espontaneidades, né? Então, quer dizer, começa com a espontaneidade, e a espontaneidade começa dentro de cada um de nós, né? E a partir daí podemos interagir e chegar na cocriação e até estabelecer relações télicas, né? Vocês viram que as 3 cenas, uma estava ligada com a outra, sem a gente combinar, sem a gente conversar. Por quê? Porque a gente foi estabelecendo uma relação especial, onde a gente podia falar e era ouvido, e quem falava era ouvido. Tinha um acolhimento que apareceu até na primeira cena, né? A pessoa assustada foi acolhida e protegida, né? E então, enfim, é um resumo, né? Assim, que tem um caminho, como você falou, Xê. E os jogos, só para finalizar, os jogos, né? Como o João falou, a Cássia, a Isabel, os jogos não servem só para aquecimento, né? São ótimos para aquecimento, mas eles podem ser usados e né, utilizados, né, na etapa principal da nossa sessão, com várias finalidades, mas fatalmente nós vamos exercitar, através dos jogos, a espontaneidade e a criatividade. E vamos, inclusive, resgatando, até escrevi aqui, a liberdade de criação, né? A gente vai, como vocês falaram da caixa mágica, acho que é até importante explicar a caixa mágica, né? Caixa mágica, rapidamente, a gente imagina que diante da gente é uma caixa e a gente vai pegando o que imaginar, falando em voz alta e jogando fora, né? E aí é um exercício que facilita abrir o fluxo da criatividade, passando por cima, como o João falou, da vergonha, da autocensura. A gente fica sem vergonha mesmo. Né? E aí, então, a gente vai resgatando uma liberdade de criação também e descobrindo novas formas de conduta, novas formas de ver, novas formas de sentir, novas formas de agir, e por aí vai. Que é a essência do psicodrama, né? Novas respostas para situações velhas ou até novas, né? Então, respondi, Xê, a pergunta? Muito bem, respondeu muito bem. Eu queria agradecer todo mundo, né? O João, a Cássia, a Isabel, e especialmente o Nori pelo trabalho de hoje. Acho que foi muito legal. Muito legal, obrigada. Xê. E Beijo grande para todo mundo. Beijo.